Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso curso, ao nosso estudo. Hoje nós vamos dar continuidade ao Livro dos Espíritos na questão 531. Na questão 531, Kardec pergunta aos espíritos: extingue-se-lhes com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na Terra? Ou seja, vamos supor que uma pessoa fez mal para nós, né? Essa maldade que eles tinham, quando morreu, acabou, o corpo morrendo encerrou a maldade. E aí eles dizem o seguinte: muitas vezes reconhecem a injustiça com que procederam e o mal que causaram, mas também não é raro que continue a perseguir-vos, cheios de animosidade, se Deus o permitir, por ainda vos experimentar. Então, o que acontece? Vamos supor que a gente tem um inimigo aqui na Terra, uma pessoa que não gosta de nós, e faz uma série de maldades. Essa pessoa exerce essa malevolência porque está ainda muito atrasado o espírito e precisa ainda conhecer o amor. Diante desse estado de ser temporário, onde ele criou uma certa rixa, uma certa oposição a nós e deseja nos prejudicar, o que vai acontecer? Tem duas opções. Tem a opção dele chegar e reconhecer que ele fez muito mal para nós e ele chegar e seguir em frente, né, tentando reparar o erro. E existe o contrário, que é, vamos dizer assim, a pessoa era ruim, prejudicou a nós, mas quando desencarnou, foi assim, a única coisa que aconteceu, ficou sem o corpo físico. Mas agora eu vou prejudicar do mesmo jeito. Mas agora eu vou exercer minha vingança, minha maldade de outras formas. Eu já estou invisível mesmo, vou influenciar um ao outro e vou prejudicar. Então, é o que ele fala, não é raro que continue a persegui-los. Então, tem essas duas situações. Subpergunta A. Pode-se pôr termo a isso? Por que meio? Então, a gente tem condições de acabar com essa influência, né? O que a gente pode fazer? E o Espírito diz o seguinte: podeis, orando por eles e lhes retribuindo o mal com o bem. Acabarão compreendendo a injustiça do proceder deles. Ademais, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, deixar-vos-ão, por verificarem que nada lucram. E tem uma nota de Kardec que diz o seguinte: a experiência demonstra que alguns espíritos continuam em outra existência a exercer as vinganças que vinham tomando, e assim cedo ou tarde, o homem paga o mal que tenha feito a outrem. Então, se a pessoa chega a prejudicar alguém, às vezes o espírito ficou com raiva e volta como o espírito vingativo, né? Ele é o que ele está explicando. Vai exercer a vingança. No caso aqui, ele falando em relação qual a forma que nós podemos nos livrar da influência negativa. E aí ele diz o seguinte: retribuindo o mal com o bem, orando pelos espíritos, pelas pessoas. Agir no bem. Quanto mais nós agirmos no bem e para o bem, o que vai acontecer? Eles tentam influenciar e não conseguem. Porque nós estaremos muito convictos da nossa vontade de fazer o melhor. E a influência queda inerte. Ele só tem influência, só tem força se houver brecha para a gente, por uma má paixão nossa, por alguma coisa ruim que ainda existe em nós. Se nós buscarmos nos melhorar, nos transformar, eles começam a cansar. E falam assim: sabe uma coisa, tentei várias vezes, não consegui, então é melhor ir embora. É assim que acontece. Questão 532. Tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? Então, assim, tem os espíritos o poder de afastar alguma pessoa, de certas pessoas do mal, o que vai acontecer com ela, e ao mesmo tempo trazer muita coisa boa, de prosperidade, de várias formas diferentes. É isso que ele está perguntando. Aí ele fala assim: de todo, não. Porquanto há males que estão nos decretos da providência.
Amenizam-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. Ficai igualmente sabendo que de vós depende muitas vezes poupar-vos os males, ou, quando menos, atenuá-los. A inteligência Deus vô-la outorgou para que dela vos servais. E é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. Porém, não assistem senão os que sabem assistir-se a si mesmos. Esse o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e se vos abrir, se vos abrirá. Sabei ainda que nem sempre é o mal que vos parece sê-lo. Frequentemente, do que considerais um mal, sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só atentais no momento presente ou na vossa própria pessoa. Então, aqui os espíritos estão esclarecendo que, primeiramente, assim, de todo não, que tem males que estão nos decretos da providência. Então, por que os espíritos tirariam uma situação ruim da pessoa, afastariam o mal, sendo que aquilo ali, na verdade, é um bem disfarçado? É isso que está explicando. Então, assim, ao mesmo tempo, eles fazem o possível para nos ajudar, dando a paciência, a resignação, influenciando os nossos pensamentos e sentimentos para que a gente possa tomar determinadas estradas mais fáceis. Por isso que ele fala o seguinte aqui, né? A inteligência Deus nos deu, mas, ao mesmo tempo, aquele que busca desenvolver cada vez mais, ele vai estar mais apto a poder sair de uma dificuldade. Porque em um bom espírito pode chegar e explicar certas coisas porque ele está em condição, a pessoa está em condição de receber o entendimento e o esclarecimento necessário. Do contrário, vai faltar subsídio. Então, como que ele vai explicar? Faça dessa forma, porque a pessoa não se ajudou. Então, se nós nos ajudarmos melhor, se a gente percebe, por exemplo, que está pegando fogo a casa, você não vai entrar de forma desabrida. Você vai ter precauções necessárias, vai desligar a energia, vai verificar se você está em segurança, se não vai ruir, você vai chamar o bombeiro, você vai fazer várias situações. Da mesma forma como várias outras coisas. Então, a inteligência nossa, ela é usada para nos assistir em várias situações. Então, se a pessoa tiver um problema, a primeira coisa que ela tem que fazer é orar a Deus e pedir o amparo. Quando ela pede o amparo, um bom espírito vem assistir. Principalmente, por exemplo, o nosso anjo guardião, muito frequentemente, ele nos inspira várias possibilidades mais fáceis de nós resolvermos. E, às vezes, não encontra muita ocasião de fazer quando nós não estamos aptos a ouvir. Então, a gente tem que também abrir os ouvidos para ouvir. E outra situação é ajudar, como o André diz, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Vamos supor que a pessoa tenha um problema financeiro, mas a pessoa continua gastando. Ou a pessoa, por exemplo, não tem condições de ganhar um pouco mais porque a mão de obra dela ela não agrega muito valor. Mas se a pessoa não continua da mesma forma e não faz por onde modificar as qualidades que possui, naturalmente os tempos vão passar e mais à frente o próprio progresso que continua na humanidade vai cobrar o tempo da inércia. Então é sempre assim. A gente tem que lembrar que a gente tem que se ajudar. Os espíritos fazem a parte deles para nos ajudar, assim, nos insuflando ideias, pensamentos e orientações dessa forma. Questão 533. Podem os espíritos fazer que obtenham riquezas os que lhe pedem que assim aconteça? Ou seja, você é uma pessoa que fala assim, eu gostaria de ficar rico, por favor, né? E aí pede use para Deus, ou então para algum espírito, assim, pode os espíritos fazer que essa pessoa obtenha riquezas? É assim, algumas vezes, como prova, quase sempre, porém, recusam, como se recusa a criança a satisfação de um pedido inconsiderado. Então, aqui ele fala o seguinte, fala assim, algumas vezes como prova, porque a riqueza é uma das provas mais difíceis que se tem. Ter uma riqueza faz com que a gente tenha muita propensão à estagnação, ao esquecimento das dificuldades que o mundo passa,
ao mesmo tempo também a insensibilidade por conta do distanciamento entre a massa e a própria pessoa. Então, começa a se criar, vamos dizer assim, um certo torpor, um esquecimento. Então, é uma dificuldade porque também suscita a possibilidade de dar vazão a muitas coisas. Então, você tem possibilidades inúmeras. Você não tem limitações, vamos dizer assim, pelo menos financeira, te faculta você fazer coisas que às vezes não seria, se você não tivesse dinheiro, não poderia fazer. Então, vamos supor que a pessoa se incomodou com alguém e quer acabar com o problema. E a pessoa deseja prejudicar a pessoa e paga alguém para prejudicar. Então, nesse caso, por exemplo, a riqueza permite que a pessoa possa utilizar desse subterfúgio. Se ela não tivesse dinheiro, ela não poderia fazer isso, por exemplo. Aí ia ter que exercer a maldade de outra forma. Ao mesmo tempo, também, podia ser uma situação de licenciosidade, de luxúria e outras coisas que poderia também dar vazão, e tantas outras coisas que a riqueza permite. Não significa que é para isso, porque é uma prova. Ou seja, todas as pessoas que são verdadeiramente ricas, é um encargo dado por Deus para que sejam os ministros da caridade. Esse é o objetivo, para ajudar no progresso da Terra, para fazer com que a Terra progrida, cresça, a humanidade também, mas principalmente para ser os ministros da caridade, ou seja, os ministros do amor. É o certo, é isso. O propósito é esse. Agora, normalmente, às vezes a pessoa se torna rica e acaba ficando insensível. Isso é muito comum. Subpergunta A. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? E aí ele fala assim, uns e outros. Depende da intenção. As mais das vezes, entretanto, os que concedem são os espíritos que vos querem arrastar para o mal, e que encontram meio fácil de o conseguirem, facilitando-vos os gozos que a riqueza proporciona. Então, dependendo da intenção, do propósito, pode chegar uma determinada soma para a pessoa por vários motivos. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa queria realmente fazer o bem e ajudar e está encontrando dificuldades. De repente, vem a oportunidade de uma vultosa soma para poder ajudar determinada obra. Então, nesse caso, os bons espíritos auxiliaram a se tomar esse caminho de determinada pessoa, insuflar as ideias para determinada pessoa ir a tal lugar e fazer aquela doação, por exemplo. O que você acha de ajudar esse irmão? Por quê? Porque aí o que acontece? A pessoa vai ser um instrumento da providência divina naquele caso. Só que o que acontece? Imagine que uma pessoa deseje ter o dinheiro e não é para uma situação positiva. E aí pode ser que o mau espírito deseje que ele, vamos dizer assim, se desvirtue na vida e sabem que ele tem esse pendor. Vai falar assim, tudo bem, eu vou te dar um jeito de você ter um pouco mais de dinheiro. Aí a pessoa vai lá, pede para o espírito, vamos supor que encontra uma facilidade maior para poder trazer, né, aquele que possui e consiga fornecer o dinheiro de alguma forma, né, por algum meio. E aí o que acontece? Vai acabar arrastando a pessoa para o mal, porque o desejo do mau espírito seria esse. Então, para cada caso, é um caso, né? Questão 534. Será por influência de algum espírito que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? Então, por exemplo, às vezes a gente está fazendo alguma coisa, algum projeto, algum trabalho, e aí nesse intento a gente parece que as coisas não andam, parece que dá um problema e dá outro. Aí ele está perguntando, será por influência de algum espírito que acontece isso? E os espíritos respondem o seguinte, algumas vezes é isso efeito da ação dos espíritos. Muito mais vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Muito influem, nesses casos, a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos vos constituís em vossos maus gênios. Então,
Os bons espíritos vão trazer boas ideias, bons propósitos para que a gente tenha condições melhores. Mas a situação de não seguir propriamente de forma positiva tem essas duas possibilidades. Uma, realmente da influência dos maus, e a segunda, que seria a nossa má influência por nós mesmos, né? A nossa incapacidade de gerir determinado projeto, ou a nossa falta de planejamento, ou a nossa falta de previdência. Então, a gente não considerou certos pontos, e aí acaba acontecendo um revés. E aí, o que acontece diante dessas situações? Não foi o espírito que foi culpado, mas foi a gente mesmo, né? Nós mesmos que fomos os artífices nesse caso e provocamos o mau resultado. Então, a maior parte das vezes somos nós. Os espíritos se influenciam, sim, mas depende muito do propósito. Às vezes, a maior parte das vezes é a gente e não o espírito. Questão 535. Quando algo de venturoso nos sucede, é ao espírito nosso protetor que devemos agradecê-lo? Vamos supor que você recebe uma coisa maravilhosa, uma bênção, você está feliz com uma determinada aquisição. E aí ele fala assim, a gente tem que agradecer ao nosso protetor? E aí ele fala assim, agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois, aos bons espíritos que foram os agentes da sua vontade. Então, nada acontece sem a permissão de Deus. E quando a gente faz todas as possibilidades, e mesmo assim não dá certo certas coisas, é porque tem um propósito. Se, como falou, você tenta de um jeito, tenta de outra forma, vai e analisa aquilo que você está fazendo para que, de forma criteriosa, possa julgar cada ponto de forma bastante clara e objetiva. Se for necessário, pergunte a um profissional de determinada área que você está fazendo o projeto para que você possa ter uma opinião de um outro ponto de vista. Você acha que está correto isso? Por que não está dando certo? E aí, o que vai acontecer? O profissional fala assim, não, desse jeito assim não vai dar certo, desse jeito é mais fácil. E ele vai te trazer certos pontos para você se atentar. Então, a gente, quando recebe qualquer coisa boa, positiva, primeira coisa é agradecer a Deus, nosso Pai. Você obrigado, Senhor, por essa bênção que eu recebi, que o Senhor me concedeu. E obrigado aos bons espíritos por servir a esse propósito de me conceder essa oportunidade e que eu possa fazer um bom proveito dela, ajudando a todos aqueles que precisarem da minha ajuda e que eu possa fazer um bom uso e não um abuso daquilo que o Senhor me concede. E assim a gente buscando a Deus, buscando os bons espíritos, a gente faz um bom uso, com certeza, daquilo que Deus nos concedeu. Sobre pergunta A. Que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? Eu falo assim, o que sucede aos ingratos, né? Então é uma pena, né, a pessoa chegar e não agradecer. Na verdade, nós temos que agradecer todas as coisas que acontecem durante o nosso dia. Abre os olhos à luz, agradece a Deus. Vai sair na rua, vai trabalhar, pede a proteção de Deus, pede a proteção dos bons espíritos, né? Peço o nome de Deus, que os bons espíritos possam me influenciar positivamente, me insuflar boas ideias, e pede proteção dos caminhos. Vai começar alguma coisa, pede a proteção de Deus naquele dia de trabalho, vai comer alguma coisa, pede para que Ele abençoe o alimento sagrado que Ele oferece. Assim nós santificamos o nosso dia, e a cada dia fazendo isso, nós santificamos a nossa vida. Isso é importantíssimo. Então, que a gente seja grato e não um filho ingrato, né? É pena. Quando a gente vê uma pessoa ingrata, é uma coisa um pouco triste. Imagina aquela questão de ver assim uma pessoa que ela é ingrata. É muito ruim. Então, que a gente possa estar numa posição de gratidão. Inclusive, as coisas maravilhosamente grandes nas pequenas coisas. No entanto, pergunta B, no entanto, pessoas há que não pedem, nem agradecem, e as quais tudo sai bem. Aí fala assim é, de fato, mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedoras.
Pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar. É interessante, né? Todas as situações que vêm para nós, vêm por duas situações, seja por prova ou por expiação. Como foi falado, a situação da riqueza pode vir mais vezes por prova. E às vezes vem uma situação que vem num merecimento que a pessoa recebeu, mas acima de tudo, todas as coisas que nós possuímos na Terra, ou em qualquer lugar do espaço que a gente esteja habitando temporariamente, são empréstimos de Deus, porque a gente não leva nada senão o espírito. Quando a gente morre, todas as coisas se tornam espólio, ficam aqui para uma outra pessoa. As coisas que nós mais nos apegamos, vai depois passar para uma outra pessoa, e essa pessoa vai ficar com aquilo e vai fazer o que ela quiser. Se ela quiser fazer um bom uso, tudo bem. Se ela chegar e quiser doar, ela vai doar. E ela vai fazer o que ela quiser, daquilo que, na verdade, era seu um dia. Nós vamos parar aqui na questão 536. Ação dos espíritos nos fenômenos da vida. A gente dá continuidade na próxima semana. Agora a gente vai para o livro do Emmanuel, o livro Calma. Hoje o capítulo é Opiniões Alheias. Então vamos com Emmanuel. Opiniões alheias. Se trazes a consciência tranquila, por que te impacientares tanto com as opiniões alheias desfavoráveis? Cada pessoa fala daquilo que conhece, oferecendo o que seja ou o que tenha. Então já começa explicando aquela situação, né? Porque é normal, nós vivemos e convivemos todos os dias com pessoas. E cada pessoa, como nós também, temos as nossas opiniões. Então, a nossa opinião propagada a alguém, a nossa opinião é alheia para essa pessoa. Outra pessoa propagando a opinião dela para nós, a opinião delas, ou deles, é alheia para nós, né? Essa opinião alheia, né? Se a gente traz a consciência tranquila, se está tudo bem com aquilo que você acha que é certo e correto, aí alguém fala uma situação que você não concorda, ou um apontamento que você acha que não é correto em relação a você, não se impaciente, porque você sabe aquilo que realmente você é, como você se sente, e você está com a consciência tranquila. Então, não se impaciente. Cada pessoa fala daquilo que conhece, oferecendo o que seja ou o que tem. Então, isso também é uma outra consideração importante que ele traz. O que acontece? Vamos supor que a pessoa ela seja uma pessoa naturalmente colérica ou irascível. Essa pessoa, ela não vai ter condições de trazer um semblante um pouco mais calmo, um pouco mais amistoso, porque ainda não desenvolveu essas qualidades nela. Então, a forma que ela fala, a forma que ela concede, ela vai conceder de acordo com o estado dela. Então, não dá para esperarmos coisas diferentes daquilo que a pessoa possui. A pessoa vai dar o que tem. Então, isso é muito importante porque o que o outro faz, nós não temos controle. Nós temos controle daquilo que nós fazemos, ou a forma que reagimos. É isso que ele nos traz. Para que a gente possa olhar a pessoa e falar assim, não, ela não tem como ser diferente. Não dá para eu esperar que ela seja diferente porque ela é desse jeito. Assim como também ela não pode esperar que nós sejamos diferentes, pois nós somos desta forma ainda. Nós estamos em processos evolutivos constantes, mas ainda estamos caminhando. E não nos transformamos ainda nem em santos, nem em heróis. A suposição dos companheiros a nosso respeito nasce daquilo que eles estimariam ou estimam fazer. Então, às vezes a pessoa gostaria que nós gostaríamos de fazer determinada situação, né?
né? Nasce daquilo que eles estimariam ou estimam fazer, né? Ou eles queriam fazer ou gostariam que fizesse, né? A suposição a nosso respeito nasce justamente dessa situação. Cada qual de nós está no centro das próprias experiências. Então, a nossa experiência na Terra varia muito. Então, cada um tem uma forma de ver, uma forma de lidar com as situações e as provas proporcionais para trabalhar as dificuldades que possui. Os irmãos que nos cercam são livres para pesarem a nosso respeito, da mesma forma que somos livres para notar-lhes o comportamento. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, o Edson é chato. E tá tudo bem ela pensar que seja, porque ela tem a forma de pensar dela. Assim como a gente pode chegar e pensar, nossa, essa pessoa é inconveniente. E tá tudo bem, é a forma que nós pensamos. Nós somos livres para poder pensar, para poder pesar aquilo que é certo, o que é errado. Essas diferenças de percepção, de exame, ela vai mudando gradualmente. Então, nós somos como estamos, de acordo com as nossas convicções adquiridas neste momento. Pode ser que circunstâncias outras aconteçam amanhã e que mudem totalmente minha forma de chegar e encarar a situação, porque aconteceu uma coisa diferente. Eu falei, nossa, não sabia disso. Não conseguia ver dessa forma, agora eu entendo. Aí o que acontece? Começa a haver mudanças graduais à medida que você vive, que você conversa com outras pessoas, circunstâncias que acontecem. Aí a pessoa é de uma forma no começo da vida e se torna outra no final. Porque ao longo do tempo ela vai passando por transformações. O pensamento muda, considerações mudam, às vezes há certas coisas que irritavam, agora não irrita tanto. Então vai mudando. Ninguém consegue obrigar determinada criatura a raciocinar com outro cérebro, a não ser aquele que lhe pertence. Ou seja, você tem que fazer isso, a pessoa vai fazer o que ela quiser. Se ela não quiser fazer, ela não vai fazer. Você devia, tudo bem, mas ela vai fazer se ela quiser. Então não dá para obrigar ninguém a fazer, agora você vai se transformar, eu vou te emendar, vou te transformar agora e vou fazer esse bonequinho bem adequado do jeito que eu quero. Não vai dar certo, porque a gente não transforma ninguém. A gente só modifica, se quiser, a nós mesmos. E ainda tem um trabalho muito grande para fazer para essa transformação ocorra. Se uma pessoa se irrita contra nós sem razão, isso não é motivo para que venhamos a comprar uma rixa desnecessária. Às vezes a pessoa, por uma forma que a gente converse, ou alguma coisa que a gente fala de forma que a pessoa não consiga entender direito, e acaba tendo como ou uma ofensa, ou uma situação meio desairosa, o que acontece? A gente, ela pode se irritar, mas isso aí não acontece, o fato dela se irritar conosco, não significa que a gente vai ter que criar uma briga, né? Você, agora eu vou ir à forra, aconteceu tal coisa, não devia falar dessa forma comigo, e criar uma celeuma sem necessidade. Você está diante de uma criatura encolerizada, da mesma forma que você se encontra perante um doente. Preste auxílio. Então, você está diante de uma pessoa que está com raiva, a pessoa está ali fora de si. Então, o que você faz? Você tem que ajudar. É isso que ele está dizendo. Está doente a pessoa, não está bem. É isso que ele está trazendo, a forma que você vê. Essa pessoa não está bem para agir desse jeito. Então, se liga. Toleremos os outros para que os outros nos tolerem. Então, a gente tem que, às vezes, suportar certas formas de ser, de agir, de pensar, de falar. Porque vai ter um momento em que os outros vão ter que nos tolerar. Aquele dia que a gente não está bem, as coisas não saem da forma que a gente quer, e às vezes a gente vai cometer certas gafes, certos erros, e o outro vai ter que nos perdoar se ele quiser. E aí a gente vai querer que ele perdoe, né? Por favor, me desculpa, eu falei dessa forma. A gente espera que o outro perdoe. Então, quando acontecer conosco, né, alguém nos prejudicar, ou que a gente seja, estejamos nós na posição de tolerância, que a gente tolere. Hoje alguém terá perdido a serenidade à nossa frente. Amanhã, possivelmente, seremos nós.
em situação igual diante deles. Então, aqui está mais uma assertiva para a gente poder considerar que a gente está vivendo, mas ninguém pode dizer, dessa água eu não beberei. Eu sou infalível e nada vai dar errado. Não. A gente vive, vai ter momentos de coisas certas, vai ter momentos errados e a gente vai se transformando sempre. Tem momentos de tropeço e queda, e isso faz parte do programa. Então, que a gente possa aproveitar e considerar cada opinião alheia como sagrada e, ao mesmo tempo, lembrar que a oportunidade de ser testado nós pedimos. Então, os instrumentos estão aí. Eles vão vir para poder nos ajudar a melhorar, para que a gente possa aprender. Agora a gente vai para o livro da Amizade, de Meimei. Hoje a mensagem é intitulada Sedativo. Em toda situação insegura, arrima-te à confiança em Deus, amparando aos que te rodeiam. É possível que te encontres sob o impacto de aflitiva agitação. Pacifica e serve. Espera e trabalha. Se dificuldades te espantam, eis chegada a hora da fé ativa, requisitando-te mais apoio em favor dos outros. Se provações desabaram no caminho, terá suado o instante da paciência. Surgiram companheiros incompreensivos, estarão em erro. Viste irmãos desinformados? Precisam de assistência fraterna. Destacam-se aqueles outros que envenenam circunstâncias e pessoas. Quando a mente se lhes mergulha em desequilíbrio, são doentes, aguardando medicação. Em toda situação insegura, arrima-te a confiança em Deus, amparando os que te rodeiam. E à frente de todos os que porventura te buscam tirar a serenidade, criando problemas e conflitos, matricula-te pela imagem na tua enfermaria de silêncio e oferece-lhes o sedativo da oração. Então, aqui a Meimei traz para nós o convite para nós compreendermos mais e buscar, através da oração, a fortaleza necessária, a coragem necessária para nós podermos ver de forma diferente. O momento da prova não é um momento fácil, como nós sabemos que todos nós que já estivemos, ou alguns que ainda estão, nos bancos escolares, o que acontece? No momento que vem o teste, é o momento que você vai ser verificado se você sabe ou não sabe, se você possui o conhecimento ou não. Nos testes da vida, muitas vezes, as provas morais nos atestam se nós vamos ter paciência, tolerância, capacidade de doação, generosidade, caridade, fraternidade. Então, resiliência, devotamento, abnegação, indulgência. Todas essas provas vão ser ofertadas no caminho. Mas é lógico que para nós sermos testados a paciência, vai ter que haver alguém que nos incomode. Para nos testar a generosidade, vai vir alguém que nos peça alguma coisa. Então, para verificar se nós somos tão egoístas ou não, e vai vir a situação para verificar se nós desejamos só que seja feita a nossa vontade ou a gente vai realmente auxiliar alguém. Então, o convite sempre é feito. E, ao mesmo tempo, que a gente possa lembrar que a dificuldade está por toda parte e o mundo chora e sofre na figura das pessoas desesperadas e cada um de nós temos os nossos momentos de aflição e de dor, como nós temos os nossos momentos de alegria e felicidade. A paz ou inferno é íntimo, está circunscrito dentro do imo do espírito. O próprio espírito é que está em paz ou está em guerra consigo mesmo. E esse estado de guerra em si
é o estado infernal que a pessoa pode estar temporariamente. Então, tem momentos, às vezes, que do dia que a pessoa está em paz, às vezes é um momento que ela está em conflito, ela está ali, vamos dizer assim, num estado de dificuldade, de dor, ou de intemperança, ou de cólera, e a gente precisa compreender que o melhor de tudo é a oração nesses casos, para que a gente possa aplicar o remédio necessário no momento necessário, e assim a gente se prevenir de muitos males. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Muito obrigado a todos pela presença. É sempre uma satisfação estar com vocês. Não se esqueçam de curtir, de fazer o compartilhamento com os amigos. E estaremos juntos na próxima semana. Tá bom?